Meus irmãos, abram a sua Bíblia, Atos capítulo 27, versículo de número 20. Atos 27, 20. Sobrevivendo à tempestade. Então essa vai ser a nossa temática nesta noite. Atos 27, versículo 20. E assim diz a palavra do Senhor. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma cada um de nós em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a vida não é nenhum parque de diversão. Nem sempre é um tapete aveludado, um jardim grinaldado. Nem sempre a nossa vida é um campo de flores. Mas muitas vezes na nossa caminhada existencial existem dunas, ladeiras íngremes, existem crateras, pedras. Em algumas outras vezes também convivemos com a sensação de uma profunda tempestade. O segundo livro mais lido da história, o livro de um escritor puritano, John Bunyan, O Peregrino, ele narra a trajetória de uma pessoa que ele chama de cristão. E cristão, ele caminha até chegar à cidade celestial, à cidade prometida, chegar ao paraíso. Só que para cristão chegar nessa cidade prometida, ele se depara com vários desafios, o pântano do desespero, ele se depara com várias situações adversas, e assim é a minha e a sua vida também. Essa viagem do apóstolo Paulo não é uma viagem alegórica, é uma viagem real. Paulo está preso rumo a Roma e nessa caminhada ele pega um barco e esse barco sofre solapadas de uma grande tempestade. E a Escritura diz que a tempestade foi tamanha, versículo 20, capítulo 27 de Atos, foi uma grande tempestade, a ponto, amados irmãos, de dissipar o sol e as estrelas. O tempo fechou, literalmente, e fechou de tal forma que levou consigo toda a esperança de salvação. E é baseado nessa experiência de tormenta, de tsunami do apóstolo que nós vamos meditar nesta noite. Então, deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e nós vamos meditar na porção da palavra do Senhor. E a primeira lição, amados, que eu gostaria de extrair desse texto, é que nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Vou repetir. Nas tempestades da vida, precisamos estar atentos aos sinais de Deus. A tempestade não é um sinal de abandono dos céus. Não é a divindade jogando a toalha do cuidado. Não é o ser trinitário lavando as mãos do seu pastoreio. E é exatamente aqui que nós precisamos ter discernimento, precisamos ter olhos abertos e ouvidos aguçados para percebermos os sinais de Deus. Se você estiver com a Bíblia aberta, deixa e veja comigo o versículo 9 do capítulo 27. E aí você vai perceber alguns sinais de Deus. E o texto diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga e do navio, mas também da nossa vida.
Perceba que Deus deu um sinal aos tripulantes. Deus dá uma sinalização aos marinheiros, ao comandante daquela embarcação. Deus não nos deixa perdidos, amados, nas tempestades. Nós observamos na Escritura que algumas pessoas foram extremamente insensíveis a esses sinais de Deus na provação. Observa Faraó, mesmo diante de sinais tão eloquentes, diante de pronunciamentos tão retumbantes, ele obstina o coração e ele não consegue dobrar a sua alma diante dos sinais de Deus. Olha para Balaque, mesmo sabendo que Deus tira o seu povo com mão forte do Egito, ele não consegue ver os sinais de Deus e acha que com trapaças, que com propina, ele acha que com manobras humanas ele pode abafar os sinais de Deus. Olha os fariseus. Eles não conseguem perceber não apenas os sinais de Deus, mas o próprio Deus encarnado. Nós precisamos, amados irmãos, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, ficarmos antenados aos sinais do Senhor. Em contrapartida, nós vemos na Escritura pessoas que foram sensíveis à direção de Deus. Os apóstolos na pesca maravilhosa, no intervalo da morte e da ressurreição do Senhor, quando o Senhor aparece diante deles ressurreto e eles não percebem. E quando Jesus manda lançar as redes do outro lado, a Escritura diz que João chega para Pedro e diz assim: Pedro, é ele. Pedro bota a roupa e diz: Senhor, se afasta de nós, porque o Senhor é santo e nós somos pecadores. Gamaliel foi sensível aos sinais de Deus quando chegou no Sinédrio e disse assim: olha, vocês não estão refletindo que vocês podem estar lutando contra Deus? Se essa obra é de Deus, vocês vão se insurgir contra ela. Meus amados, nas tempestades da vida, nós precisamos ser sensíveis ao sinal do Senhor. Deus deu um sinal. O problema é que muitas vezes nós julgamos os sinais dependendo de quem os traz. Quem é que está trazendo o sinal aqui, amados? É um prisioneiro. Os sinais de Deus devem ser recebidos pela fé e não pela razão. Agostinho disse que se você não crê, não compreenderá. Thomas Watson, ele escreveu: a fé é a artéria vital da alma. Paulo, amados irmãos, ele é desprezado porque as pessoas olhavam para aqueles que trouxeram o sinal e disseram assim: nós não vamos escutar um prisioneiro. Paulo não é pescador, Paulo não é um marinheiro, por isso que a sua palavra é desprezada. Paulo está aqui falando uma situação que não é adversa até então. A Escritura diz que o barco era bom, que até então o tempo era favorável, lá havia um comandante, lá havia marinheiros, e ainda houve uma espécie de assembleia para decidir o que é que ia acontecer. E a Escritura diz que todos decidiram que deveriam viajar. Às vezes, amados, nós desprezamos os sinais de Deus porque entendemos que o sinal de Deus não tem lógica. Entendemos que o sinal de Deus não tem coerência. Eles não ouviram as placas sinalizadoras de Deus dizendo fiquem. E por conta disso, eles sofrem esse naufrágio. Meus amados, eu e você, nós precisamos ter um olhar mais aguçado aos sinais de Deus. Ao observarmos essas placas, você pai, você mãe, você precisa ver os sinais de seus filhos. Se seus filhos estão chegando de madrugada, isso pode ser um sinal. Se seus filhos que antes lhe abraçavam, que antes deitavam com você na cama, hoje só tem distanciamento, só tem palavras ásperas, só tem distanciamento, isso é um sinal. Se você precisa observar as placas do seu casamento, do seu matrimônio, se os beijos deram lugar às palavras rudes,
Isso é um sinal. Se não existe mais amor, se não existe mais cumplicidade, isso é um sinal. Você precisa ler a própria placa da sua espiritualidade. Se você consegue ficar mais tempo na novela do que antes, isso é um sinal. Se você já não tem deleite na palavra de Deus, numa vida de oração, se você se preocupa mais com seu corpo do que com sua alma, se você está mais atinado para a sua estética do que para a sua devoção, se você está mais empenhado em ajuntar um tesouro no céu do que ajuntar um tesouro, ajuntar um tesouro na terra do que ajuntar um tesouro no céu, isso é um sinal. Você precisa observar essas placas. E aí o versículo 11, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Quando Paulo traz a informação de que viria danos ao barco, viriam danos aos bens materiais e às próprias pessoas, veja a reação do centurião. Versículo 11. Atos 27, 11. E a Bíblia diz: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, do que ao que Paulo dizia. Veja que a palavra de Paulo foi rapidamente desprezada. Eles não acreditaram nas palavras de um prisioneiro. Algumas vezes, amados irmãos, Deus nos convida a dar um salto de fé, a darmos um salto contra a lógica. E aí você vai observar isso de forma muito clara. Lembra lá de Naamã? Ele é convidado a dar um salto na fé quando a sua lepra, que remédio nenhum tinha solução, hospital algum, plano de saúde nenhum. E aí o profeta diz tão somente: banha-te 7 vezes nesse rio. Ele precisava de fé para isso. Mas aqueles homens não tinham essa fé. Lembra dos leprosos? O Senhor manda eles prestarem o sacrifício da limpeza ainda estando impuros. Eles precisavam de fé para isso. E é interessante, se você observar o texto lá de Lucas, a Escritura diz que o Senhor fala: vai e apresenta o sacrifício. Eles são curados na caminhada de retorno, e essa caminhada precisava ser feita por fé. Por isso, amados, eu quero dizer a você, siga as tempestades com fé. Eles não estavam querendo ouvir Paulo. Por quê? Era um prisioneiro, era um leigo nas cartas náuticas. Os profissionais geralmente não querem ouvir pessoas leigas que não são da sua área. Houve uma assembleia no versículo 12 e a maioria decidiu que deveriam continuar a viagem. E aí o que é que acontece, amados? Existe um naufrágio. No versículo 20. E aí nós nos deparamos com a segunda lição desse texto. Nas tempestades da vida, precisamos nos posicionar como encorajadores. Olha o versículo 20. Versículo 20 diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio dele disse: senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. A segunda lição desse texto é que na tempestade nós precisamos nos posicionar como encorajadores. Na tempestade, amados irmãos, nós não podemos nos entregar ao prejuízo. Nesse momento de pandemia, existe muita gente tendo prejuízo.
existe muita gente tendo muitos prejuízos e muitos danos. Para onde você vai olhar nessa situação? Para os danos materiais. Esse povo perdeu todas as suas encomendas, todos os seus pertences. Eles estavam com fome, eles estavam com traumas emocionais, quem sabe irreparáveis. Eu não sei se você já teve alguma experiência de afogamento, de medo disso, mas deve ser uma coisa terrível, amados. Esses homens agora estão fragilizados, mas aí o que é que Paulo faz? Paulo disse, passou. Paulo não convoca o marinheiro, o comandante, ele não convoca a assembleia que determinou a ida e lança em rosto, entrega-se em acusações. Porque, amados, nas tempestades da vida, nós não devemos estar procurando culpados. Quem é o culpado? Paulo poderia dizer a Júlio, o centurião, versículo 1 e versículo 11. Paulo poderia dizer o culpado é a multidão que quis viajar. Mas ele não faz isso, amados. Quantas vezes nas crises conjugais, os cônjuges procuram culpados. Ah, mas você fez isso. Ah, mas eu fiz isso porque você fez aquilo outro. Ah, nosso filho está assim porque faltou o pulso. Ou ele está assim porque teve pulso demais. Faltou amor, faltou afeto, faltou diálogo. Paulo não procura culpados. E nessa crise que nós estamos vivendo hoje, não será saudável a nossa mente e ao nosso coração nós buscarmos culpados, seja no governo, seja no vírus, seja em Deus, seja na pouca economia que porventura tínhamos e não estávamos preparados a isso. E aí a gente começa a culpar se não tivéssemos comprado o carro, se não tivéssemos trocado a moto, se não tivéssemos feito isso ou aquilo. Não é tempo de fazer isso. Na tempestade, você deve procurar o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Na tempestade, abandona o medo e abraça o ânimo. Versículo 22. E a Bíblia diz, mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Isso aqui é lindo, amados, porque Paulo é um náufrago como qualquer outro. Ser humano igual a qualquer outro, eles estavam literalmente no mesmo barco, que estava sendo solapado pela tempestade, mas aqui ele se ergue como um consolador, como um encorajador, como aquele que vê a crise e não instiga o desespero, que não coloca combustível na desesperança. Você já foi conversar com alguém e ele colocou mais desespero do que essas coisas? Ele diz, eita, a crise é grande, a gente não vai sair do lugar, a gente não vai criar situações, e esse negócio vai quebrar o Brasil, vai quebrar isso. Nesse momento nós precisamos de encorajadores. E é isso que Paulo faz. E Paulo diz, não tenha medo, tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Olha o versículo 23. E o 23 vai nos ensinar. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Não tenha medo, porque o anjo do Senhor me visitou. Não tenha medo, porque Deus me fez uma visita, porque o Emanuel está conosco. Meu amado, na tempestade, Deus sempre estará conosco. Deus esteve na fornalha ardente, Deus esteve na cova dos leões, Deus esteve com Pedro na prisão e Deus está com Paulo no naufrágio. Creia nisso. Deus está com você na sua empresa, Deus está contigo no seu comércio, você, trabalhador autônomo,
Você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Quer você sinta, quer não sinta, quer você se arrepie ou não, quer você sinta um calafrio ou não, Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Versículo 29. E o 29 diz, capítulo 27, versículo 29, e a Escritura diz, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Amados, nós precisamos lançar âncoras para não sermos levados de um lado para o outro nesse tsunami de emoções. Nós precisamos lançar algo que venha firmar a nossa fé, para não sermos chacoalhados por cada notícia, para não sermos levados à ansiedade, ao desespero, à desesperança, diante de cada frustração, diante de cada espirro, diante de cada tosse, e aí já começa a sensação, será que eu estou com Covid-19? Será que eu estou assim? Ai meu Deus, o que é que eu faço? Você precisa lançar âncoras, e a primeira âncora que você precisa lançar é a fé. Na tempestade você precisa de fé. Sabe por quê, amados? Porque Jesus é aquele que anda sobre a tempestade. Está lembrado lá da tempestade anterior? Que os discípulos varridos de um lado para o outro, Jesus vem sobre a tempestade, pisando sobre os nossos medos. O medo é uma sensação nossa, não do céu. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu o controle. Você pode estar ansioso, mas Deus não está desesperado. Não existe nenhum gabinete de crise entre Cristo, entre a Trindade, entre os seres angelicais, para resolver qualquer demanda nossa. Deus continua sóbrio, tranquilo e soberano e andando por sobre as nossas mais terríveis angústias. Então lance a âncora da fé. Mas veja que eles fazem uma outra coisa. No versículo 29, a Bíblia diz que eles começam a orar. E eles oram pelo quê? Eles oram para que rompesse o dia. Sabe aquele versículo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eles oraram pela aurora. Eles oraram pelo pôr do sol. Eles oraram pelo novo dia, por um novo momento, por um novo instante, para que a luz viesse brilhar de novo. Eu não sei se eles começaram a cantar, deixa a luz do céu brilhar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar. Eu não sei se eles cantaram, se eles estavam com um salzinho lá nas suas bagagens, mas o que eu sei é que eles oraram pelo novo dia. O que eu sei é que eu e você devemos orar pelo novo dia, para que essa pandemia passe, para que essa angústia passe, e que nós venhamos passar por elas ancorados na fé e na oração. Nós vamos fazer uma oração nesse instante, meus amados, e que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos guardando para a honra e para a glória de Deus Pai. Talvez você esteja no olho desse furacão, onde a depressão tem lhe convidado a dormir, amados irmãos, constantemente.
Talvez a ansiedade tenha abraçado o seu coração e não quer lhe largar. O medo tem sido seu companheiro dioturno. Eu quero convidar você a encorajar o seu próprio coração e aqueles que estão ao seu lado. Eu quero convidar você a ter fé, reconhecendo que Deus está conosco. Aqui no texto, Deus vem, amados irmãos, e evidencia a sua presença pela presença de um anjo. Então nós vamos orar nesse momento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, aquieta esse mar. Fala, Senhor, ao vento e à tempestade, acalma-te e emudece. Toma a economia do nosso país, toma a saúde, toma, Senhor, os políticos, toma aqueles que querem usar dessa pandemia como um instrumento de enriquecimento ilícito, de autopromoção, de realização dos seus sonhos, de garantia, ó Deus, de permanência, ó Deus, em seus desejos, ó Deus, obscuros. Refreia o mal, Senhor, e toma a tua igreja, ó Deus, dobre os nossos joelhos, para que venhamos, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, estarmos com o nosso coração entregue entre os braços. É assim que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.